Depressão e ansiedade tem cura? Olá, meu nome é Natália, eu sou psicóloga e eu ajudo pessoas a encontrarem alívio da ansiedade, lidando com sentimentos de culpa, autocrítica e vergonha. Essa é uma pergunta que eu tenho visto de forma recorrente e que eu já me fiz também. Nos grupos que eu participo com pessoas que estão sofrendo, com muita angústia. Um sofrimento muito grande provocado por diagnósticos de depressão, de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada. Quem não sabe ainda, quem está começando a me acompanhar agora, ou só acompanha YouTube e Facebook, não viu minha história toda, que eu já publiquei no Instagram anteriormente, que eu sou uma pessoa que sofri com depressão e ansiedade há muitos anos. E não tá mais lá no Instagram, porque eu tô reescrevendo essa parte, eu quero publicar agora de outra maneira. Mas por que eu tô compartilhando isso? Para contar um pouco da minha história e poder te ajudar a responder essa pergunta. Depressão e ansiedade tem cura? O que é essa cura? E assim, a resposta é depende de muitas coisas, inclusive do que você considera cura. E depende de pessoa para pessoa e de situações para situações, quais resultados que a gente pode alcançar e quais são os tipos de tratamento que podem dar resultado, inclusive. Eu sou agora, nesse momento da minha vida, eu não estou em depressão já há um tempo considerável. Mas o meu diagnóstico provável que eu recebi com uns 20 e tantos anos foi de distimia. Distimia é um tipo de depressão crônica. Quando eu fiz uma releitura da minha vida, voltando há anos atrás, recontando a minha própria história para mim mesma, eu percebo que provavelmente eu tive depressão a primeira vez quando eu ainda era criança, provavelmente aos 10 anos de idade. Eu lembro de aos 10 anos de idade eu estar sozinha, porque, não sei, estava sozinha na sala estudando, eu acho, não estava sozinha em casa, mas aquele momento não tinha ninguém me olhando, então eu fiquei à vontade para me olhar no espelho, chorava muito, pensava que eu queria morrer. O que causou isso? Não foi um fato específico. E as questões de saúde mental, gente, elas são complexas, sabe? São questões biopsicossociais. O que isso quer dizer? Que tem componentes que são bio, do sentido biológico, do corpo, da espécie. Tem questões psico, que são da psique, eu não sei, assim, eu acho que a psique ela é essa coisa que é co-construída, entre o bio e o social também, porque assim, é como eu vejo. E o social, que são os fatores externos mesmo, que são familiares, que são comunitários, que são culturais e que são da sociedade. Então não dá pra você apontar assim, a depressão ou a ansiedade são causadas por um fator e pronto, se eu tirar isso aqui, acabou. Se eu tomar um remédio, acabou, ou se eu fizer uma intervenção na minha família, acabou, ou se eu fizer terapia para sempre, acabou. Não existe um único fator. Por isso, os tratamentos mais eficazes, no sentido de aliviar o sofrimento, eles são multidisciplinares mesmo. Algumas pessoas elas vão precisar de uma intervenção com psicoterapeuta, de uma intervenção com psiquiatra em conjunto. Tem pessoas que vão precisar de intervenções familiares também. E nada disso substitui uma mudança cultural, mas a gente também não pode ficar esperando essa mudança cultural acontecer para resolver a nossa vida, e eu vou explicar melhor sobre isso. Aí vamos lá, no depressão tem cura, ansiedade tem cura? O que é cura para você? E aí eu vou me colocando no seu lugar.
o que a gente quer, o que eu sinto que a gente quer quando a gente fala isso tem cura. Eu falava muito, depressão tem cura, um dia eu vou parar de me sentir assim, que coisa horrível. E eu tive também crises de ansiedade com depressão, crises de pânico também com depressão. A gente quer que essa dor pare, esse sofrimento pare, tá? Só que, como é uma coisa que a gente fala, né, biopsicossocial, tem vários fatores, ansiedade não é uma coisa que vai embora assim. Por isso, quando eu falo de tratamento para ansiedade, eu não quis falar eu acabo com a sua ansiedade em tantos dias, porque isso não existe, tá? Se isso é a sua ideia de cura, provavelmente não é isso que você vai encontrar. Se você ouve esse tipo de promessa, você tem tantos dias para nunca mais sentir ansiedade. Isso não existe. Isso é falso. Pode ser que aquela pessoa tenha encontrado o momento em que ela nunca mais sentiu ansiedade na vida dela fazendo certa coisa. Medito todo dia, nunca mais senti ansiedade. Massa, isso não quer dizer, que ela nunca mais vai sentir no futuro, e 2, que isso vai funcionar para outras pessoas, tá? Então, o que é possível? É possível que você encontre um momento em que você não sinta mais esse sofrimento por um tempo? É possível, né? É possível que nunca mais aconteça? Ansiedade, ela faz parte da vida, tá? Como a dor, como o sofrimento, enfim. Isso faz parte do nosso sistema bio também, não só psicossocial. Entende? Quando eu falo bio, assim, faz parte da nossa espécie sentir ansiedade. A questão é quando a ansiedade ela fica disfuncional e começa a atrapalhar a nossa vida e causa esse nível de sofrimento, né? Então vão ter pessoas que elas vão responder muito bem à terapia e vão ter pessoas que vão responder muito bem à terapia e à medicação. Tem pessoas que vão ter resultados mais rápidos, tem pessoas que vão ter resultados mais demorados. Isso vai depender de uma série de fatores que precisam ser vistos caso a caso. Ah, tá, Natália, mas eu tô sofrendo agora. Sabe, eu quero resolver isso. Você quer dizer que eu vou me sentir assim para sempre? Não. Não quero dizer isso. E nem que você precisa aceitar que você vai sentir assim para sempre, ponto. O que eu quero dizer é que a gente precisa entender o que você precisa, né? É possível sair dessa situação de desespero, sim. É possível sair dessa situação de desespero, sim. Eu falo isso tanto como profissional de saúde mental, psicóloga, quanto como pessoa que sofreu muito e sofre ainda, mas sofreu nesse nível de não querer mais viver, e não foi só uma vez na minha vida. Quando a gente está nesse nível de desespero, isso colore toda a nossa vida. Quer dizer, ou descolore, né? No sentido de que você olha para trás e para frente com esse viés de que parece que essa dor nunca vai acabar. E aí mesmo que... aí são coisas diferentes. Mesmo que você continue com suas crises de ansiedade, ou de pânico, ou com depressão, existem formas da gente manejar essa ansiedade. E existe alívio desse sofrimento. Então, o foco do trabalho, ele não precisa... Eu acredito que nem possa ser assim, vou acabar com a sua ansiedade, eu vou eliminar a sua depressão. Tratamentos que costumam ter mais resultado, e aí eu falo do ponto de vista científico mesmo, não quer dizer que só a ciência vale no mundo não, tá, gente? Mas assim, isso dá uma segurança quando a gente está falando de alguém que está trazendo um sofrimento de muito longo prazo e que, inclusive, pode estar colocando a sua própria vida em risco, né? Como foi o que eu vivi. Então, tratamentos que são mais embasados, eles passam não por eliminar o sofrimento, mas
para a gente ter um processo de aprendizagem de lidar com esse sofrimento, né? De lidar com as nossas emoções em geral e de regular as nossas emoções. Isso não quer dizer que eu estou falando para você, você tem que aprender a sofrer e sofrer bem, entendeu? Sofre, sofre, sofre. Aguenta, seja forte. Não é isso, não é seja forte. Seja forte, inclusive, já é uma forma de tentar resistir ao sofrimento. E resistir ao sofrimento causa mais sofrimento. Resistir ao sofrimento, tanto tentando ser forte, quanto tentando evitar sofrer, são duas formas de a gente tentar evitar o que está acontecendo. E o que traz alívio, por mais paradoxal que possa parecer, é acolher o que está acontecendo. Acolher a dor que está presente, acolher o que você sente, né, os seus sentimentos. Como é que se faz isso? Quer dizer que eu só falar para você, olha, acolha seus sentimentos, vai funcionar? Não, pode ajudar. Pode ajudar mais algumas pessoas do que outras. Por isso que eu estou aqui também gastando esse meu tempo falando. Porque eu acredito que isso por si só já é uma ajuda, mas não resolve e depende muito da sua história e do seu estado de sofrimento. Porque isso é um aprendizado, né? Então é algo que a gente precisa realmente construir, é uma construção de uma habilidade nova. A gente aprendeu durante toda a nossa história, provavelmente, formas de evitar esse sofrimento e que provavelmente provocaram cada vez mais sofrimento, até ele ficar insuportável. Então não é de um dia para o outro, não é e nem em uma semana, nem em 7 dias, nem em 8 semanas, nem em 60 dias, são as promessas que eu já vi por aí, que você vai resolver isso, né? Até porque você não vai resolver, porque você não é um problema a ser resolvido, tá? Mas você pode, todos nós podemos, com ajuda adequada, informação, conhecimento e ajuda terapêutica, encontrar caminhos para aliviar o seu sofrimento e para viver uma vida que você sinta que vale a pena ser vivida. Essa ideia da vida que vale a pena ser vivida, inclusive, eu li a primeira vez da Marsha Linehan, que é uma psicóloga que tem um trabalho incrível, não é minha área de formação, né, a dela, né, ela não trabalha com terapia focada na compaixão, que é o que eu trabalho, mas eu vejo que as coisas podem se encontrar em alguns momentos. Então, assim, o foco é nesse aprendizado de como lidar com o sofrimento, como lidar com as crises, sem que isso inviabilize o seu desejo de viver, né? E sem que isso inviabilize as suas relações e o seu trabalho e as coisas que são importantes para você. Isso é possível? Com certeza. Né? Aí a gente tem aquelas questões assim, né? A vida é difícil, tá? A vida é mais difícil em algumas situações do que outras, e a dificuldade é concreta. Nenhum remédio e nenhuma terapia substitui, por exemplo, igualdade social, tá? Então, assim, tem coisas que... Tem sofrimentos concretos postos que eles não vão embora porque a gente está tomando remédio ou fazendo terapia. Terapia não resolve tudo. E medicação não resolve tudo. Ao mesmo tempo, a própria Marsha Linehan, que eu já citei, ela traz esse conceito de aceitação radical da realidade, que é meio polêmico, porque, assim, ao mesmo tempo que nenhuma terapia, nenhuma medicação resolve tudo, novamente, nem você e nem a vida são problemas a serem solucionados, né? E as coisas que estão postas, muitas coisas podem ser e devem ser mudadas, principalmente as profundas injustiças. Mas a questão é que quando eu estou sofrendo,
e eu estou nesse lugar miserável de achar que a vida como ela não vale mais a pena porque eu não estou dando conta desse sofrimento, eu sou a única pessoa que realmente pode fazer um compromisso de me tirar desse lugar. Isso, eu quero que fique bem claro, isso não quer dizer que você é responsável pelo seu sofrimento e que você tem que fazer tudo sozinho, tá? Eu não acredito nisso. Inclusive, na minha página do Instagram, falo muito, sempre que eu lembro, falo sobre isso. Todos nós que sofremos queremos parar de sofrer, tá? E não existe essa coisa de que você sofre por culpa sua. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito sim que a gente tem o potencial de sair desse buraco com a ajuda adequada. E aí explicando, por exemplo, tá? Por exemplo, um exemplo real. Eu sou uma mulher que vivo, como todos nós, numa cultura patriarcal e sou mãe solo. Eu crio sozinha minhas 2 filhas. Existe um monte de opressões sociais que permeiam a minha vivência de mundo, sabe? Elas são reais e elas não vão embora tão cedo e provavelmente, talvez nem no meu tempo de vida, tá? E aí o que acontece? Quais são os caminhos que a gente enxerga nessa situação? Ou eu luto contra essas opressões sociais e acredito que eu só vou ser feliz quando elas sumirem, ou eu aceito as coisas como elas são para ser feliz como é, e ponto. A aceitação radical, ela não é nenhuma dessas 2 coisas. Eu posso lutar para mudar as coisas e construir a melhor experiência que eu posso com as coisas como elas são. Entende? Então, assim, aceitar que existe o sofrimento, aceitar a minha angústia, aceitar as coisas ao redor que são difíceis para mim, não quer dizer que eu acho elas ótimas, não quer dizer que eu concordo com elas, mas aceitar é o único passo possível para a mudança. E por que eu estou falando isso? Porque quando vocês perguntam se depressão tem cura, ansiedade tem cura, também em seguida eu fiz uma experiência numa comunidade e perguntei, né, para as pessoas que estavam sofrendo com muita ansiedade, depressão, se elas pudessem fazer um pedido, né? Se eu fosse um anjo da guarda, uma fada madrinha, o gênio da lâmpada, se elas pudessem fazer um pedido, quais seriam? Muitos desses pedidos foram, né, que o meu filho mude, que a minha sogra mude, que fulano me ame, que ciclano me deixe em paz, que o meu chefe não sei o quê. Eu não estou dizendo que essas coisas não são legítimas, são, e a gente se constrói em relação. Mas a questão se eu condicionar a minha possibilidade de vida e de sentido de vida, de felicidade a isso, eu estou ferrada. No sentido de que, assim, as minhas possibilidades, elas estão muito reduzidas e podem ter acabado. É muito legítimo eu querer que alguém me ame, mas é impossível eu obrigar que essa pessoa me ame. É muito legítimo eu, como mulher, querer viver numa sociedade igualitária e eu vou lutar por isso até o fim da minha vida. Pode acreditar. Mas se eu for esperar isso para aprender a lidar com a minha depressão e a minha ansiedade, eu tô ferrada. Não vai ser no meu tempo de vida. Então a aceitação radical é olhar a realidade como ela é e ela é o passo necessário para caminhar a partir daí. Como isso se liga com depressão tem cura, ansiedade tem cura? É isso. Quando vocês perguntam, que essa é a pergunta, uma das perguntas que eu mais escuto nos fóruns é se tem cura? E me dói lá no fundo do coração, porque eu já estive exatamente nesse lugar.
e depois de vários ciclos de recaída, assim, com um profundo desespero e desamparo, isso tem cura? Eu entendo do fundo do meu coração essa pergunta. E em seguida essa pergunta vem, né, por que essas coisas que me fazem felizes não mudam? Como é que eu posso mudar essas coisas que me fazem felizes? Algumas vezes você vai poder, outras vezes você não vai poder. Então, a aceitação radical, ela é uma base para que a gente consiga caminhar, para encontrar essa cura que a gente procura, essa cura entre aspas mesmo, porque cura significa várias coisas. E essa que eu estou me referindo agora é para que você encontre o alívio desse desespero, que não é só o sofrimento, eu chamo, isso é um desespero, isso é um inferno em vida. Esse alívio existe, sim, tá? Esse alívio existe para todos os casos. Quer dizer que eu nunca mais vou recair? Não quer dizer isso, tá? E isso não funciona para nada na vida. Assim, pensa aqui comigo, eu quebrei meu pé, tô usando gesso, eu vou poder andar de novo? Vai. Significa que eu nunca mais vou quebrar meu pé? Não. Tá? Não significa isso. Então, assim, as doenças em geral, e a saúde mental não é diferente, elas têm recaída e elas podem acontecer de novo com qualquer pessoa. Então, assim, muita calma nessa hora, tá? Isso quer dizer que você precisa viver num estado de desespero eterno? Não mesmo, não mesmo, tá? Em quanto tempo? Isso também varia. Agora, sim, é importante um tratamento adequado, tá? É importante um tratamento adequado. Uma coisa que eu descobri muito relativamente recentemente como psicóloga, eu fico decepcionada de não saber isso antes, é que foi feita uma pesquisa, eu não tenho a referência bibliográfica dessa pesquisa agora, mas ela não é tão recente não, que mostrava que a maioria dos casos de transtornos mentais diversos se resolviam num prazo de 2 anos com ou sem terapia. Então, o tratamento adequado, ele é para te trazer alívio, mas não num prazo de 2 anos, tá? Mas assim, se você não tiver tratamento nenhum, é possível que em 2 anos você melhore de qualquer forma. Mas o tratamento é para te ajudar a construir esses caminhos de alívio desse sofrimento, tá? Quais são os tratamentos disponíveis? Psicoterapia, aí assim, olha gente, tratamentos alternativos, ok, tudo bem, mas tratamentos alternativos, eles são medicinas complementares, tá? Eles não substituem tratamentos com profissionais da área. Então, psicoterapia com um profissional, uma profissional que tenha qualificação para te acompanhar. Essa psicoterapia precisa ser com... Isso assim, isso é uma comprovação científica, tá? Precisa ser com alguém que você se sinta à vontade, que você sinta que você consegue criar vínculo, porque é a partir dessa relação terapêutica que as coisas fazem sentido. Se você está numa terapia que você não se sente à vontade com o seu terapeuta, ou que você se sente mal, que você se sente julgado, que você tem medo de contar as coisas que você sente, essa terapia não é a que vai te ajudar. Porque ele não tem uma fórmula mágica que funciona. Tá? Se não fosse a parte da relação terapêutica, se fosse só uma coisa que eu pudesse dizer para você fazer, você não precisaria nunca de terapia. Você leria um livro e faria, tá? Então, a relação, você confiar nesse profissional é importante, né? E isso é uma questão de 2 partes, tá? Então não adianta assim, eu não gosto, mas então eu vou me obrigar, eu tenho que confiar nesse profissional. Confiança não é uma coisa que a gente se obriga. E aí eu não estou dizendo que o profissional é ruim, estou dizendo que, assim, às vezes
A gente se sente à vontade com uma pessoa e não se sente à vontade com outra. Tem pessoas que elas nunca vão chegar no meu consultório, ou vão chegar e não vão ficar, porque não faz sentido para elas. Né? Por exemplo, falar com uma psicóloga feminista não faz sentido para elas. E eu sou uma psicóloga feminista e eu falo isso abertamente. E tudo bem. Tá? Então, assim, procure um profissional que faça sentido para você. Isso é um pré-requisito. Algumas vezes você vai precisar de uma intervenção de medicação. Tá? E tudo bem também, sabe? A medicação, quando ela é usada de forma adequada, ela não é para te deixar dopado. Ela não substitui uma intervenção em psicologia. Aliás, a medicação não deve te deixar dopado ou dopado, né? Assim, e nem feliz. Não é a pílula mágica para a felicidade, porque se ela fosse, pode acreditar que a medicalização da vida seria muito pior do que é. Mas a medicação, às vezes, ela vai ser essa cama que vai te ajudar a se aproximar da dor com menos desespero e aí construindo mecanismos. Quanto tempo você vai precisar? Isso varia. Tem gente que talvez precise tomar para sempre. Eu sou uma pessoa que, aqui ó, vou dizer publicamente, tá? Que tomo medicação há muitos anos e talvez eu tome para sempre. Foi difícil aceitar isso. Foi uma jornada até aqui, de altos e baixos, de largar a medicação, de questionar a vida, mas que eu entendi que, para mim, né, no meu caso, e eu confio muito na profissional que me acompanha, confio muito mesmo, talvez isso faça sentido, e enquanto eu precisar eu vou usar, porque eu prefiro a minha vida assim. Eu não me sinto fora de mim quando eu tomo medicação, eu não tomo uma medicação que me dopa, pelo contrário, eu me sinto mais eu. Eu me sinto sentindo todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos, sem a coloração daquele desespero profundo que me tira, né? Eu não acho que eu sou mais eu sem medicação. Então isso vai variar. E aí a importância da gente encontrar profissionais que estão preparados, em que a gente confia. Né? Eu confiar na profissional que me acompanha tem total influência sobre eu entender e aceitar o tratamento que está proposto. E a minha própria experiência, né? Das vezes em que eu voltei, larguei, experimentei coisas diferentes, das vezes em que eu acreditei que se eu dançasse, tomasse banho de sol e fizesse exercício e me alimentasse bem e pensasse positivo, eu já fui essa pessoa. Eu ficaria bem e não funcionou. Na verdade, piorou muito no meu quadro. Inclusive, outra coisa, se você sente que tudo que você tentou até agora não funcionou, né, pode ser que talvez você esteja esperando resultados rápidos demais, porque quando a gente está em desespero, a gente quer um resultado rápido mesmo. Ou pode ser que você tenha tentado coisas que não funcionam mesmo. Tá? Eu te convido muito a acompanhar o meu trabalho. Porque eu sou uma pessoa que sofri muito e que tive esse sofrimento agravado tentando várias coisas que não têm resultado mesmo e que pioraram a minha situação. Então, para mim, quando eu compartilho esse conteúdo de saúde mental, falando para pessoas que sofrem, é mais do que só uma decisão profissional. Eu sinto que é um dever, assim. Se eu puder ajudar pessoas a aliviarem seu sofrimento, sem ter que chafurdar na lama e se ferrar nos caminhos que eu me ferrei, entendeu? Nos caminhos de autoinvalidação, de ficar tentando controlar meus pensamentos e pensar positivo, de ficar me martirizando porque achava que eu não tinha força de vontade, de me comprometer com coisas que eu não percebia que eram impossíveis para mim, tudo isso. Então tudo isso eu falo no meu canal e vou falar, porque ele começou agora, tem muitas coisas para falar, tá? Então convido você a acompanhar de verdade e quero muito ajudar
você que está sofrendo, porque acredite, eu entendo de sofrimento, tá? Na minha pele, tá? E também eu estudo sobre, porque o meu compromisso é com isso hoje, né? Hoje que eu entendi muitos dos caminhos que eu podia fazer, que funcionam para aliviar meu sofrimento e que não são coisas que funcionam só para mim, porque elas têm respaldo e resultado. Então, para mim é um compromisso compartilhar isso com outras pessoas, tá? Então, novamente, tem cura? Não sei o que você quer dizer por cura, né? Depressão e ansiedade tem cura? Depende do que você quer dizer que seja cura, mas tem alívio do sofrimento? Tem. Eu te garanto, tem, tá? Não é só para poucas pessoas escolhidas pelos deuses, não. Tem alívio, tem tratamento e tem um caminho. E ele é possível, ok? Então é isso. Segue, compartilha esse vídeo com quem você acha que faz sentido compartilhar. Ajude a divulgar este trabalho, porque eu acho que pode ser importante para alguém ouvir isso hoje.